É fato, o futuro da próxima geração está comprometido. Nas gerações passadas, nossos pais diziam-nos como deveríamos nos comportar. Hoje, os pais aceitam a forma como os filhos se comportam para não entrar em atrito, para não ter desgastes. E os pais de hoje, sim, fazem a vontade dos filhos. Esta semana, um vídeo viralizou na internet de uma senhora que comprou a sua passagem na janela do avião, mas não pôde viajar em paz, porque uma outra senhora, que ao que tudo indica, sempre satisfaz as vontades do seu filho, insistiu para que ela trocasse de lugar, para que seu filhinho, cujas vontades não poderiam ser contestadas, pudesse ir naquela janela. É interessante que essa mesma senhora tinha outras passagens do outro lado do corredor do avião e que também tinha janelas. Mas o bebezinho, cuja vontade não pode ser contestada, queria ir naquela janela. E essa senhora foi chamada de insensível e sem empatia por uma outra senhora que fez a filmagem. Nunca um lugar na janela do avião rendeu tanta discussão. Afinal, o que aconteceu antes e depois da gravação do vídeo que viralizou? No século XXI, a pessoa não tem empatia com a criança. Eu não me direcionei a ela, não xinguei, não ofendi, não gravei, não filmei. Foi uma outra passageira. Opa, você não ofendeu, não se dirigiu, não falou a ela, foi uma outra passageira, mas essa outra passageira foi até aquela senhora porque você se mostrou nesse momento extremamente passiva, extremamente dominada pelo seu filho, que começou a chorar, fazer um grande escândalo, e todo mundo achou, inclusive a senhora que filmou e a própria mãe, que a solução seria dar o lugar de uma senhora que não tinha nada a ver, que não tinha nenhum vínculo com a família, que comprou o seu lugar naquela poltrona, que tinha o direito de viajar em paz. Ela teria que dar o lugar para o seu filhinho. Jennifer Castro revelou detalhes importantes do que realmente aconteceu dentro do avião. Isso é repugnante. No século XXI, a pessoa não tem empatia com a criança. Não tinha por que eu trocar só por conta de uma criança. Ele ia chorar o voo inteiro, ok. Eu ia continuar escutando a música e ia dormir. E as outras pessoas que também estavam incomodadas com o choro da criança no avião? Olha só a pergunta da repórter. E as outras pessoas que estavam ali incomodadas com o choro da criança no avião? Não é de responsabilidade da senhora que não era mãe da criança. A responsabilidade era da mãe da criança. Ela tinha que conter sua criança. Se essa criança recebesse educação em casa, ela não teria passado por esse vexame. E uma vez que a criança manifestasse qualquer malcriação, a culpa não era da moça nem de ninguém mais no avião, senão da própria mãe. É responsabilidade dos pais educar seus filhos, ensiná-los como se comportar em público. Olha, eu acredito que estava todo mundo incomodado, porque estava chorando muito alto. A mãe da criança é a carioca Aline Riso, que viajava com mais 7 pessoas, incluindo seus 3 filhos. Durante toda a semana, ela foi criticada e ofendida em comentários na internet. As pessoas acreditavam que ela é que tinha gravado e exposto a Jennifer neste vídeo. Eu não me direcionei a ela, não xinguei, não ofendi, não gravei, não filmei. Foi uma outra passageira. Foi a nutricionista Eluciana Cardoso que gravou e sua filha Mari que postou o vídeo nas suas redes sociais. Tirei o telefone e comecei a filmar ela. E naquele momento, eu perdi totalmente meu controle. Totalmente. Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com meu coração com taquicardia. Não, é brincadeira. Você se mete na história de uma outra pessoa, fica a favor da pessoa que está errada, começa a expor aquela senhora que era uma pessoa que estava sendo incomodada no seu voo para poder expor a pessoa, e aí agora você vem com um chorinho dizendo que teve até sentimento de taquicardíaco. Gente, pelo amor de Deus,
E por que você continuou filmando? O chão se abriu, você quase entrou, você começou a tremer, começou a ter ataque cardíaco, mas continuou expondo a outra senhora. Pelo amor de Deus. As minhas mãos Pela ficaram... indiferença que você sentiu dela? Pela indiferença. Pela indiferença? Não, muito pelo contrário, isso não é indiferença. Ela estava com o gesto dela, com a resposta dela, ensinando aquela mãe a dizer ao filho não quando é necessário ouvir não. Ela estava dizendo à mãe, eduque o seu filho, diga a ele que na vida nem tudo é possível. A criança queria ficar perto da avó, mas acabou saindo com a mãe, sentando no assento da janela do lado oposto, mas dizendo que queria voltar. Quando a aeromoça diz, tem que colocar o cinto para poder decolar, ele fala, é meu sim. Eu sentei primeiro, a moça que mandou sair, a moça que pegou meu lugar. E eu falo, não, filho, e aí ele começa. E por que a avó não mudou de lugar? Porque conforme aconteceu tudo aquilo, nem a minha sogra e nem eu se atentamos a isso. Veja, a criança é inocente. Em nenhum momento nós colocamos a culpa na criança. A criança é o resultado da educação dos pais. A criança queria ficar ali naquela janela porque a avó dele estava naquele mesmo corredor. A criança, em determinado momento, foi convencida a ficar no corredor onde estava o assento dela. Aí a repórter faz uma pergunta interessante. Então, por que a avó não trocou de lugar? Ah, ninguém pensou nisso. Bom, como ninguém pensou nisso, o mais fácil seria incomodar aquela senhora que comprou sua passagem e satisfazer a vontade do garotinho. A Poliane, a madrinha da criança, estava 2 fileiras atrás e viu tudo, inclusive o momento em que começaram a gravar a situação. Qual era? O que realmente aconteceu? Ela queria ir no lugar dela, no direito dela. E as pessoas começaram o burburinho. Meu Deus, que mulher grossa, que mulher sem empatia. Que pessoas? As pessoas do avião, que estavam em torno da gente. E Luciana estava perto da madrinha da criança. Ela me catucou e me perguntou assim, o que tá acontecendo aí, que essa criança tá chorando muito? Aí ela, vai lá, pede pra trocar. Eu falei, não, eu não vou, jamais eu vou lá, o lugar dela. Aí ela falou assim, eu vou. Aí eu falei assim, olha, se a senhora for, o problema é seu, mas eu não vou, até porque ela tá no direito dela. Eu levantei e fui lá. Abordei a Jennifer com toda a educação, não fui grossa com ela na abordagem, que não está gravada. Tem pessoas que estão oferecendo para trocar. Você poderia trocar aqui de trás, o pessoal está oferecendo. Por que você não quer trocar? Aí eu falei, por que não? Aí novamente eu perguntei para ela, você não tem compaixão? Você percebeu que como essa geração, o futuro dessa geração, dessas crianças está comprometido? A menina fala que no avião muita gente começou a falar da insensibilidade da moça. Ninguém fala da falta de educação da criança, ninguém fala da falta de autoridade desta mãe. Essa senhora, agora, ela acaba com essa voz dela mansa. Você não tem compaixão? Como se a compaixão, nesse momento, fosse o mais importante, quando o mais importante nesta situação aí não é a compaixão, mas a autoridade de mãe. A pressão que eu senti, que eu estava sozinha, veio uma pessoa me afrontar, querer brigar comigo. Meu erro foi esse, meu erro foi aí. Eu ter perdido meu controle emocional. Eu que sou uma pessoa sempre centrada, com controle emocional. E Luciana enviou o vídeo para a filha dela, Mariana, de 23 anos. E foi de Mariana a ideia de postá-lo num canal sobre maquiagem recém-criado. Não imaginei que ele ia viralizar em momento nenhum, até porque minha conta só tinha 200 visualizações no máximo. Eu achava que... Mas a sua conta nem fala sobre isso, fala sobre maquiagem. Eu tô começando nisso agora, então tô postando coisas do cotidiano. E aí eu tentei fazer uma edição no meu tablet, colocando emoji no rosto das pessoas que apareciam. Mariana afirma que na hora de postar o vídeo, as figurinhas que iriam esconder o rosto de Jennifer não apareceram. E ela só teria percebido o erro 8 horas depois. Tarde demais. Eu cometi um erro de iniciante, né? E não acho justo eu estar sendo tão massacrada e que as pessoas estejam tão incitando o ódio, né? Então, a senhora sensível à criança, que chamou a outra senhora de insensível, de indiferente,
e que a atitude dela era repugnante, pega o vídeo, manda para sua filhinha. Com que objetivo? A filhinha edita o vídeo, conta uma história de que editou, mas não saiu as figurinhas que ela queria, porque na verdade a intenção de mãe e filha era expor aquela senhora. Você sabe que você botou um vídeo na internet, você está expondo a pessoa que tenha muitas visualizações ou não. Pois é, viralizou. E agora vem com essa desculpa de que não sabia que as pessoas iam reagir, iam massacrá-la. Sabia sim. Na verdade, você botou no seu canalzinho de maquiagem, de futilidade, porque você queria bombar o seu canal. Você sabia que esse tipo de conteúdo tem muitas visualizações. Jennifer, até então uma pessoa anônima, se viu diante de uma popularidade inesperada. Seu perfil numa rede social pulou de 700 para mais de 2 milhões de seguidores. Tá sendo tudo muito novo, eu ainda não tô conseguindo falar direito ainda. Eu tô sendo odiada, atacada, ameaçada, xingada, ofendida, minha família, meus filhos, que é uma criança. Eu entrei na fila do banheiro e eu tô ouvindo as pessoas falando a história. Que mãe ridícula. É por isso que essas crianças viram bandido, viram marginais, porque são crianças sem limite, porque a mãe acha que é o Simba, o filho do filho do Rei Leão, e por aí vai. E você ter que ouvir aquilo ali calada, porque a pessoa que sofreu a agressão lá no momento, que foi a Jennifer, não nega que foi a mãe. Queria pedir desculpa para ela, porque eu não queria que ela estivesse passando por isso. Eu também não queria ter passado pelo que eu passei no avião. Peço desculpa para a Jennifer, peço desculpa para a Aline, para a família, para minha filha. E peço desculpa para mim. Bem, a mãe agora está colhendo os frutos de ser tão passiva, de ser dominada pelo filho e de, ao invés de gerenciar aquela situação, através da educação que toda mãe deve dar a um filho, deixou que a Jennifer fosse exposta, criou toda aquela celeuma e agora está colhendo as consequências, com as críticas, com as chamadas ofensas e opiniões. E que bom que a Jennifer pediu desculpas, a outra senhora que fez a filmagem também pediu desculpas, mas fica aqui a lição. Nós precisamos, urgentemente, repensar a forma como estamos educando nossos filhos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.